TV Menorá apresenta De Bem com o Pão. Olá, irmãos! Começando mais um De Bem com o Pão, hoje aqui na Igreja de São José, em Santa Catarina, conversando com o irmão Heriberto, com a irmã Stephanie, e nós vamos aqui falar da vida deles um pouquinho, né? Não é fofoca, nós vamos falar aqui das experiências que eles têm com os materiais e como tem sido essa vida de missionários aqui na Igreja de São José, né? Vieram da cidade de Chapecó, se não me engano. Já estou adiantando os fatos para que vocês conheçam um pouquinho mais aqui sobre a vida desse casal. Tudo bom, irmão Heriberto? Amém, tudo bem? Prazer estar participando com o irmão desse programa. Amém. Que benção. Stephanie, tudo bom? Tudo na bênção, graças a Deus. Que beleza. Vocês estão vendo aqui as nossas costas, está aqui a livraria que fica dentro da Igreja do Senhor Jesus, em São José, né? A gente já tem aqui uma variedade grande de materiais. O irmão Heriberto e a Stephanie são aqui os representantes, os distribuidores aqui na região. Então nós temos aqui, em nome de Jesus, muita coisa para compartilhar, que você vai ganhar das experiências. Você acompanha com a gente aqui, o De Bem com Pão, toda sexta-feira, às 22 horas, através da TV aberta. E também na terça-feira, reprise durante a programação, a partir das 8 da manhã, você tem o De Bem com Pão. Irmão Heriberto, para compartilhar com a gente aquilo que tu sente no coração aí com relação a esses materiais, a gente já teve aqui um pouquinho de comunhão, uma oportunidade. Sei que o irmão já tem muitas experiências, o irmão e a irmã aqui com relação aos materiais, né? Como é que está a vida missionária aqui em São José, irmão Heriberto? Amém. Como nós compartilhávamos nos bastidores, né? O trabalho da missão é a obra de Deus acontecendo no coração do missionário, né? Amém. Eu creio que essa vida assim que o Senhor está nos proporcionando aqui, de deixar as nossas coisas assim, eu vejo que não é eu fazer uma obra para Cristo, é sair de onde eu estava para Cristo fazer uma obra no meu coração assim. E sobre os materiais, irmãos, assim, tem muitas experiências, né, do nosso contato com esse material e da possibilidade de levar esse material para que outras pessoas também tenham contato com ele, né? E eu, assim, gostaria de falar do primeiro material, né, que chegou nas minhas mãos, da editora Vento Sul, que foi o Nutrivídeo. Opa! Né? Esse é um material, assim, hoje, dos mais comuns, vamos dizer, né? Nutrivídeo, grupo familiar, aquela coisa de estar sempre na mão, e talvez é um material assim que acaba ficando, né, um pouco fora assim da nossa percepção, do nosso contato. Mas foi o primeiro contato que eu tive com o material da editora, o Nutrivídeo, antes de um grupo familiar. Então eu não conhecia o Nutrivídeo num grupo, né? Nos primeiros convites para frequentar a igreja, um irmão me emprestou esse material, e logo na primeira mensagem, aquilo que era falado ali, eu lembro assim que entrando nos meus ouvidos, aquilo dentro de mim se misturou com o meu eu, sabe? E daquela mistura ali aconteceu alguma coisa no meu coração que eu lembro até hoje, daquele momento, e de quão maravilhoso foi receber aquelas palavras que eram faladas ali, né? Então esse foi o primeiro material, e uma experiência incrível assim que ainda está guardada, viva dentro de mim, né? E logo também na sequência a utilização desse material no grupo familiar, né? Que é uma bênção também, a oportunidade do regar sobre esse material no grupo. E o interessante é que toda mensagem ministrada pelo Ministério da Palavra ao longo das semanas, independente de qual mensagem do Nutrivídeo você passa no grupo familiar, o Espírito sempre faz uma conexão entre essas duas coisas. Então o Nutrivídeo pode ter sido gravada a mensagem há 10 anos, há 15 anos, e o Ministério liberou uma mensagem essa semana, e o Espírito consegue
através dessas duas coisas, ministrar novidade de vida no coração das pessoas, né? A gente podia dizer uma coincidência, vou dizer para você, é uma cristoincidência, né? Você vê um material que está sendo lá realmente produzido daqui a pouco há 5, 6, 10 anos atrás. Não, o que foi falado ali já passou. Quando aí vai lá olhar, rapaz, está falando exatamente como é que eu consegui acertar do número que tem 100 Nutrivídeos, cada Nutrivídeo com 7 mensagens, né? Você vai lá, põe aquela. Hoje nós vamos falar sobre essa. Mas peraí, ele falou ontem? Essa é mensagem ao vivo? Não, Nutrivídeo gravado alguns anos atrás, né? E está lá o Espírito Santo trazendo para você o que é necessário para ouvir e você ser alimentado pela palavra do Senhor, pelo ministério da palavra. Irmã Stephanie, ele está aqui comentando, né? Eu já sei um pouquinho da história, por isso eu estou aqui, né? Está aqui esse vaso comentando no Nutrivídeo, a irmã Stephanie lá orando, dobrando, ralando o joelho de orar para trazer o vaso para a igreja, né? De repente leva lá o vaso, uma comunhão, vou te dar um material no Nutrivídeo. Ele olha o Nutrivídeo, arregala o olho, né? E aí começa a participar. Foi assim, irmã Stephanie? Mais ou menos, né, irmão? Na verdade, a primeira igreja exatamente foi denominação, né? Então não foi direto assim a igreja do Senhor. Mas o resgate mesmo foi com o Nutrivídeo e o trabalhar então foi em mim, né? Porque o Heriberto, assim como ele compartilhou na primeira mensagem, o Senhor já fez a obra nele, né? Então a partir daí o Senhor já tinha um projeto com certeza para encaminhar nós para a igreja do Senhor. E então o trabalhar através da vida do Heriberto, que o Nutrivídeo fez na vida dele, foi me resgatando e foi me ganhando, né? Através das mensagens apostólicas, né? Então ali não teve intercessão minha, né? Deve ter sido dele mesmo. Tá lá, então a irmã já estava lá pronta para receber o material, o Heriberto recebeu o material, daí veio a irmã para a igreja do Senhor Jesus, assim? Assim mesmo, irmão. Então quer dizer que o joelho que foi ralado foi do Heriberto. Foi dele. Olha, viu? Estava invertendo a história. O joelho ralado foi do Heriberto, primeiro para trazer para a igreja do Senhor Jesus. Seguindo daí, irmãos, conheceu lá a igreja, começou a frequentar, começou a ter esse movimento. O primeiro contato foi o grupo familiar ou já tinha a possibilidade de estar participando de templo? Foi no templo. A primeira reunião que eu participei, o presbítero me chamou para louvar. Olha só, de primeira, assim. De primeira, sem ter participado do grupo familiar, porque eu achava estranho, assim, os irmãos convidando, né? E eu saía das reuniões, assim, os cultos lá eram de manhã, a denominação à noite. Alguns meses foi esse trabalho, assim, até que o Senhor, dentro de mim, disse, não, é hora de fazer a mudança. Porque eu sentia que aqui dentro já não tinha mais como carregar as duas coisas, né? E a inclinação por aquilo que eu vinha ouvindo de realidade espiritual já era muito grande. Eu não conseguia mais. Então, os irmãos, você tem que participar de um grupo familiar, o que tu acha e tal. Daqui a pouco vai ter um na tua casa, assim. Eu sempre saía pela tangente, assim, né? Sim, tá, vamos ver, tal. E o Senhor encaminhou a nossa saída, deu tudo certo, foi uma bênção a saída da igreja que nós estávamos e começamos a congregar. E a Stephanie, a vinda dela para a igreja se deu pela autoridade e submissão, algo que a gente não tinha realidade. Mas na época ela me disse assim, eu não quero sair da igreja, eu não quero ir para a igreja do Senhor Jesus, mas por tua causa eu vou, né? Então, naquele momento o Senhor nos abençoou. Aí ela começou a participar das reuniões também, viu que havia uma mensagem muito forte. Eu com certeza orava muito na época para que isso acontecesse, mas não tentava interferir assim, né, na decisão dela. E aconteceu de uma forma natural. Um dia eu lembro assim que eu cheguei e ela estava assistindo o Nutrivídeo e também estava anotando mensagens e estava com material ali. Eu pensei, nossa, olha, o senhor tá trabalhando, né? Que benção. Que quando a gente não interfere, eu já interferi muito em outras áreas, nessa não. O Senhor toma, se apropria da pessoa e aquilo que o Senhor coloca no coração dela, ninguém mais tira. Agora, quando você influencia alguém a pensar como tu pensa, tem grande chance daquilo, na sequência, dar um problema, porque a pessoa se firmou em algo que você falou e não em algo que Cristo ministrou no interior dela, né?
E vocês estão vendo aí o Heriberto compartilhar, e sobre autoridade e submissão, nós temos ainda um material maravilhoso, que é um ramo digno da seiva, né? Você pode consultar um pouquinho mais. Então, viu que a Stephanie disse, olha, já que o vaso está indo, o varão está indo, já que ele vai estar pedindo, eu vou ir, né? Já tinha lá dentro dela aquela a ministração do Senhor, já no coração impregnada sobre a submissão, né? Já que o marido está pedindo para ir, eu vou. E eu pensei que a Stephanie tinha vindo pelo amor aos louvores, né? Frequentando denominação, igreja batista, bandas, marido músico. De repente eu vi os louvores na igreja do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, é para lá que eu vou. Foi assim, Stephanie? Não foi assim. Os louvores foi um trabalhar do Senhor na minha vida, né? Porque eu ouvi, assim, no tempo da denominação, o melhor do gospel, o melhor, nós ouvíamos, né? Sempre buscando o melhor na área musical, né? E aí, chegando assim para a realidade da Igreja do Senhor, era um choque, né, irmão? E eu lembro, assim, no começo, quando a gente começou a ouvir o culto mundial, era o irmão Kleider que ministrava o louvor. E aí eu olhava para aquilo e comentava com o Heriberto assim, meu Deus, como é que ele consegue desse jeito? Será que ele não tem vergonha? E aí, o dia que o Senhor me trouxe realidade disso, num encontro regional, eu precisei entrar em contato com o irmão Kleider e contar para ele isso e pedir perdão, né? Então, porque eu julgava ele por aquilo, claro, inconscientemente, né? Mas eu tive que pedir perdão para o irmão Kleider, né? Porque eu senti vergonha de mim depois, né? De ter pensado aquilo. E conversando com o irmão, assim, a unção que estava nele, sabe? Que o Senhor transmitiu para mim, me colocou no chão, né? Pelos louvores, assim, eu talvez não teria ido para a igreja, mas foi o trabalhar interno do Senhor no meu coração pelo ministério da palavra, né, irmão? Que bênção! E nós temos aí um material maravilhoso sobre os louvores na Igreja do Senhor, que é o Kit Levitas. O que o irmão conta um pouquinho, os irmãos contam para a gente sobre esse CD? O irmão tem experiência de músico, a irmã, já, como diz aqui, já tinha também essa lida, né, com todo aquele aparato musical, né? E de repente veio aquela instrução, o louvor para o Senhor é assim. Sim? O Senhor adora isso. Não, eu até acho que sim, mas eu sempre achei que tinha que ser, né, os agudos e os graves totalmente lá equilibrados, e está lá o Senhor mostrando como Ele quer, né, irmão Heriberto? Sim, amém. Eu lembro assim, que na época que eu vi o material, ouvindo o irmão Sérgio tocando e cantando, e a forma como o Espírito ministrava através dele a respeito do louvor, e usando termos técnicos relacionados à música nas ministrações, com tanta propriedade como ele usava, eu fiquei assim muito constrangido, né? E a música é uma coisa muito maravilhosa, irmão. E eu vou te dizer assim, tudo aquilo que foi colocado naquele CD era aquilo que eu sempre esperava da música na igreja e que eu não tinha encontrado em lugar nenhum. A questão do homem sempre está num plano de ser usado e não do plano de usar a própria imagem para promover alguma coisa, sabe? Que é aquela coisa de capas, de divulgações e muitas coisas assim, de eu que fiz, eu que compus, eu que não sei o quê, aquela coisa toda, né? Daí quando eu vi aquilo, eu pensei, poxa vida, é isso mesmo que eu estava esperando, que eu procurava, né? E depois desse CD, com as aulas de música, nossa, o Senhor foi ministrando assim muitas coisas a respeito da música, né? Porque notas naturais existem 7, né? E o irmão me pergunta e eu vou dizer assim, não sei, porque eu não conheço nada de música, irmão. Então vamos lá, vamos confiar na experiência que o Senhor já deu para o irmão. Amém. São 7. Bom, 7 é um número muito maravilhoso, muito carregado assim, de informações, né, no conteúdo que Deus ministra. O total de notas são 12, né? Uma para cada tribo, uma para cada apóstolo, enfim, como a gente quiser pensar. A música é dividida em 3 partes, né? E um acorde se divide em 3 partes também, onde a nota principal se chama tônica, uma nota secundária nós chamamos de terça e a outra nota é a quinta. E cada uma dessas notas tem um papel na formação de uma coisa só. Então são 3 coisas que formam uma.
E aí quando tu começa assim a ir adiante nessas coisas, eu vejo a impressão digital de Deus na música de uma forma assim que é inquestionável, sabe? E aí ver o irmão colocando lá sobre melodia, harmonia, ritmo, divisão, essas coisas e tal. Pensei, mas Senhor, como é que ele... Sabe? Que aí naquela época, como é que ele sabe essas coisas? Como é que ele faz isso? Mas era o Espírito ministrando através do irmão, né? Então todas essas coisas foram muito maravilhosas. A visão geral do louvor dentro da igreja também, dos pequenos grupos, do que toca bem, se juntar com aquele que tem muita dificuldade. Ah, que maravilha isso, né? Para ter uma equivalência, assim. Então, dos materiais, assim, esse foi um dos primeiros que eu ouvi. Acho que foi esse e o grupo familiar. Acho que foram os dois primeiros, assim, de áudio que eu ouvi no início. Os dois me marcaram muito, especialmente o Levitas, né? Essa questão da música, né? Amém. Que bênção. E a irmã Stephanie, compartilha alguma coisa com a gente desse material, aquilo que a irmã sentiu de compartilhar também. Amém. Eu não ouvi o CD Levitas, né, mas eu ouvi algumas ministrações e assim como o Heriberto compartilha, eu reafirmo assim, né, sobre a unção que o Espírito dá para o irmão Sérgio quando ele ministra coisas que talvez ele naturalmente não saiba, né, mas o Espírito capacita ele, né, então através disso nós também somos abençoados e talvez sabendo coisas que a gente não saiba também, porque trabalhando na área da música a gente não conhece e de repente o Espírito dá uma iluminação para o apóstolo e a gente vem a conhecer também o que a gente não sabia ainda, né? Embora envolvidos com isso, então é bênção mesmo, assim. Sabe, irmão, assim, o irmão Heriberto que compartilhando, eu fui fazer na época, tinha esse trabalho, eu quis me colocar assim à frente de fazer uma das apostilas. Como eu não sabia tocar, e eu tinha visto que o pessoal, muita gente tinha vontade, muitas vezes não sabia como fazer, porque não tinha entendimento de música. Então, assim, tive uma ideia assim de querer, né, orar e colocar para o Senhor, que daí saiu a apostila de louvores, que tinha as cifras desenhadas e os louvores onde eu podia encontrar. Porque, na realidade, eu queria aquilo para mim, né? Até hoje, mesmo fazendo aquilo, não aprendi ainda a tocar o tal do violão, né? Mas eu disse assim, vai ser fácil para quem quiser tocar, porque quando tem lá a música, tem as letrinhas lá, que são cifras também que a gente diz, né? E depois tem o desenho da cifra, que é a posição, né? E ainda podia encontrar em qual CD tinha, né, aquela apostila, para poder ouvir, para saber como é que era a música em si. Então tinha a letra, o CD para ouvir a música e as posturas do violão para aprender a tocar. Disse, pô, vai ser fácil agora para qualquer um que tiver uma vontade, uma inspiração do Senhor, vai conseguir ter material para poder aprender os louvores. E eu conversando com alguns músicos, eles diziam assim, não, eu não sei de onde é que o Sérgio... Eles diziam assim, o Sérgio tira essas... Porque assim, essas as posições, uma nota aqui, não harmoniza com a outra. Mas quando toca, funciona, harmoniza. Mas pelo que eu já estudei, não tem como uma se encaixar com a outra, né? Não sei se o irmão já teve... E tem aquelas posições lá que eu vou dizer uma coisa, não sei onde é que ele tirou o dedo para fazer aquilo no violão. Sim. Que quando tu põe, como é que faz isso, né? Eu vou falar uma coisa para ti, irmão. Eu compartilhei com um irmão da igreja lá em Chapecó. Eu acho que não preciso pedir perdão para o Sérgio por causa disso, tá? Mas amém. E eu falei para ele assim, irmão, como pode alguém que não sabe o que está fazendo fazer algo tão maravilhoso assim? Porque conhecimento técnico, eu tenho certeza que o irmão nunca fez uma faculdade, entendeu? Nunca fez uma faculdade de música, um aperfeiçoamento. Mas como é que alguém que não sabe o que está fazendo fez isso? E eu questionava, assim, isso que tu está falando é uma realidade. Porque no estudo da música, existem muitas formas de você fazer as combinações dos acordes. E aí a gente tem a parte desse pressuposto para encontrar caminhos para fazer as harmonizações. E aquelas harmonias que eu ouvia do irmão assim, tipo, como é que está dando certo esse negócio? Não tinha embasamento teórico para poder colocar uma coisa com a outra, sabe? Dentro daquilo que a gente tem como uma música popular, certo? Se você for ouvir, você consegue pelo tato, vou usar a expressão, pelo tato assim do teu ouvido, ouvindo o louvor, você consegue distinguir quando um louvor tem uma harmonia que é mais popular, mais fácil de assimilar, e quando ela é mais sofisticada. Então, aquilo que tem nos louvores que foram compostos assim pelo irmão,
é aquilo que a gente chama de harmonia funcional. É uma coisa muito complexa, assim, que precisa muito estudo para você poder fazer aquilo que ele fez nas composições, para colocar... Tem uma forma de explicar aquilo, mas é muito complexo. É coisa assim para mestre, para algo assim, sabe? Então, é o Espírito Santo. Ele é mestre, né? Em todas as áreas, inclusive na música. Então, eu vejo como isso é importante para a questão da composição, para a questão dos arranjos, para tudo isso, para não ficar aquela coisa mecânica, né? Do homem colocando a mão naquilo que é espiritual, ao invés de deixar o Senhor fluir. Que a unção que está carregada daqueles louvores é uma coisa tremenda, né? É muito maravilhoso. Que benção! Olha só, nós vamos fazer um intervalo e voltamos já em seguida. Fique colado aí com a gente.